Se você é chamado a ser catequista, a ser pregador, é um serviço excelente, é um serviço quando eu falo excelente, vem de excelência, é um serviço que você presta para a igreja que para mim, diácono pode até depois confirmar, abaixo do padre, do diácono, para mim é um dos ministérios mais importantes da igreja, porque é um ministério que atrai as pessoas, é um ministério que formam as pessoas. E a nossa igreja, ela é maravilhosa, tem diversos conteúdos, diversos documentos formativos para formar catequistas e pregadores, e infelizmente a grande maioria das pessoas não tem noção, não tem conhecimento da beleza que são esses documentos. Então eu peguei alguns deles, dei uma bela resumida, porque é muito conteúdo, então a gente vai aprender um pouco mais sobre a essência do ser catequista aqui nesses dias. Então, quem é o catequista? Vocês estão conseguindo ler direitinho aí? Dá para ler? Tá dando para ler? Bom, Então, alguém sabe o que significa a palavra catequese? Exatamente, igual o show do milhão. Pode pedir ajuda para os universitários. Vocês nunca buscaram a origem assim dessa palavra? A palavra catequese, ela vem do grego, que significa catar. Esse catar é aquilo que vem do alto para baixo. E esse quesis significa literalmente ecoar. Então, catequese é fazer ecoar aquilo que vem do alto. É bonito demais. Então, aplicando isso na nossa vida, a função do catequista é fazer ecoar a voz de Deus. Sabiam disso? Não? Já ganhei um pontinho, já ganhei um like, tá vendo? Ó, mandar uma Ave Maria, rezar uma Ave Maria para mim. Então, essa palavra catequese é simplesmente traduzir, seja para as crianças de 4 anos, seja para as crianças de 80 anos, traduzir aquilo que vem do alto, fazer ecoar antes no meu coração, no seu coração, e fazer ecoar, tornar eco para atingir aos outros. Então, quem é o catequista? O catequista é um cristão que recebe um chamado particular de Deus para o serviço da transmissão da fé. Então, é algo. Lembra que eu falei da excelência? É algo poderoso. Você não está transmitindo, você não está diante daquelas pessoas transmitindo qualquer coisa, você está transmitindo a fé. E para a tarefa de iniciar os outros a vida cristã. O que é a vida cristã? É seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o catequista, ele é um profeta, ele é um mestre, ele é um mistagogo. Ele, ao mesmo tempo, ele exerce essas três funções de testemunha da fé, de mestre. Por que mestre? Porque ele é aquele que ensina. Ensina o quê? Os caminhos da fé cristã. Mistagogo. Mistagogo, esse nome difícil, esse nome complexo, é aquele que apresenta os mistérios. Que mistérios são esses? Os mistérios da fé. A Eucaristia é um mistério, não é um mistério? Todos concordam? Aquilo que acontece ali no batismo. Gente, eu vou usar alguns termos aqui porque eu estou partindo do princípio que vocês sabem das coisas que eu estou falando. Tipo, batismo. Existe um mistério atrás do batismo, não existe? Vocês acham que é só jogar água na cabeça da criança e tá tudo certo? Qual é o mistério que envolve ali? Diácono, o senhor não, pelo amor de Deus, hein, diácono? Então, vai acabar com a minha aula aqui, hein, diácono? Qual é o mistério que acontece enquanto ocorre a celebração do batismo? Precisa brigar não, gente. Eu sei que vocês sabem responder. O que acontece no batismo, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que o diácono é espião, ele tá aqui, ele vai caguetar tudo pro Dorani pra mim aqui, ó. Dorani, esses catequistas ali. O que o batismo faz com a gente? Nos torna isso, filhos de Deus, exatamente. E aquele ato de jogar água na cabeça da criança, o que aquele ato simboliza misteriosamente? A lavagem do pecado, a purificação. Então, nesses dois nomes, a gente chama de matéria e forma. A matéria é jogar a água na cabeça da criança. E a forma é, eu te batizo em nome do Pai. Não é isso aí, diácono? Faz assim pra mim. Ó, então, esse é um mistério. Então, é explicar. E aí, quando a gente explica isso, gente, as pessoas ficam assim, porque a maioria das pessoas não tem noção disso. Da beleza que é, da beleza que está por trás dos sacramentos. Existe mistério maior para nós católicos do que os sacramentos, que são a fonte da Igreja Católica, né? Então, daí a importância de ser mestre também.
Mas um mestre, para ensinar, o que ele precisa antes? Estudar. Então eu sei que vocês se dedicam, eu sei que vocês estudam pra caramba, não é, gente? Todo mundo tem o catecismo da Igreja Católica, tem aquela biblona grandona de estudos. Eu tenho 5 bíblias. Vamos lá. Todo mundo animado, todo mundo com a câmera fechada. Aí, Diácono, ó, não abençoa ninguém não, hein, Diácono? Todo mundo com a câmera fechada, vai todo mundo gaguejar nos próximos encontros. Todo mundo vai engasgar, só não vai conseguir, vai dar branco na hora da palestra. O Diácono tá ali de prova. Então agora vamos entrar de própria... Alguma dúvida, queridos? Ah, faltou acompanhante pedagogo. Vocês sabem o que significa a palavra pedagogo? Pedagogo é aquele que pega pela mão e leva. Olha a importância, né? Tem uma aí que é catequista de criança de 4 anos. Só partilhando, em 2024 para 2025, na minha turma de Crisma, tinha uma senhora de 89 anos. 89 anos. E ela se batizou. Foi uma das poucas vezes que eu me emocionei, assim, que eu chorei, né? Agora você imagina você ser responsável pela alma, entre aspas, que é ela que é responsável pela vida dela, mas você introduzir na fé cristã uma pessoa de 89 anos. Gente, quando o padre batizou ela, eu chorava igual criança. Porque eu nunca imaginei. É comum a gente ver crianças, até adultos, mas uma senhora de 89 anos, ela fez aquele pacotão, né? Ela fez a iniciação cristã. Ela foi batizada, fez a primeira comunhão e foi crismada. E aí ela me agradecia tanto. Então, tem coisas que dinheiro não paga, né? E uma dessas foi essa. Foi ver essa senhora de 89 anos sendo transformada ali durante aquele 1 ano e meio que foi o nosso crisma. E ela sendo crismada. É belíssimo. Muito bonito. A identidade do catequista. Qual é a identidade do catequista? Alguém sabe dizer? Não? Não é documento de identidade, não, hein? Pelo amor de Deus, gente. A identidade do catequista. Esta identidade profunda exige que o catequista instrua sempre em nome da igreja. E então a gente vê, quando o catequista ele está lá de frente, ele não está ali representando ele mesmo, ele está representando a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, olha o peso que você carrega. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado aqui. De vez em quando eu vou abrir alguns parênteses, tá? Porque é uma formação de catequistas. E a gente vê muito catequista dando muito contra-testemunho. Falo isso porque na minha paróquia tem muito catequista que dá mau exemplo. Aí você entra nos Instagrams da vida, nas redes sociais, catequista pelado, né? Mostrando parte do corpo, malhando sem camisa, bebendo, as mulheres de biquíni. Aí você imagina um jovem, um catequizando seu, vendo aquele tipo de foto. Então, cuidado. A gente precisa ter cuidado. Vocês são catequistas da Igreja Católica. Vocês representam uma instituição bimilenar. Ah, meu padre não dá exemplo. Dane-se o seu padre, no bom sentido. Você vai ser responsável pelas almas que Deus te confiou. Se o padre dá mau exemplo, o problema é do padre. Você, não, a partir de hoje, você vai nas redes sociais, tenha cuidado com as coisas que você coloca nas redes sociais, cuidado com as suas vestimentas na hora que você for dar os seus encontros, porque o catequista, ele age sempre em nome da igreja. É algo muito sério, é bonito, mas é sério. Deixa eu só dar um adendo aqui sobre a palavra identidade. A palavra identidade, a origem dela vem do latim, que é identitas, que deriva do pronome idem. Já viu quando a gente está escrevendo aqueles artigos, quem fez monografia na faculdade, que você quer citar quer fazer uma referência a uma citação anterior, você coloca aquele idem, não é isso? E aí, esse idem significa o quê? O mesmo. Então, quando é que o catequista ele se configura, ele se reconhece na sua identidade? Aí, voltando aqui um pouquinho ali em cima. Quando ele é uma verdadeira testemunha da fé, quando ele é um mestre que ele ensina, quando ele está estudando, aquele estudo dele tem que reverberar dentro dele. Antes dele querer ensinar para os outros, ele tem que aprender aonde? No escondido. Então, quando o catequista, quando ele está ali, ele está estudando ali, cadê meu catecismo? Está ali, né? Quando ele está ali lendo os artigos do catecismo, e aquilo vai moldando, vai transformando o coração dele, e aquilo vai sendo corroborado, vai sendo confirmado como a fé dele, é ali que você se identifica. Eu vejo hoje, que eu tenho 44 anos, eu nasci para ser catequista.
Eu já fui ministro da Eucaristia, eu já fui músico, já pregador, eu faço muitas pregações também, mas se eu tivesse que escolher algum ministério hoje dentro da igreja, era ser catequista. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. Então, se você hoje, meu irmão, minha irmã, tem esse chamado, zele pelo seu chamado. É, a cada dia peça a Deus nas suas orações que você se enxergue como catequista, né? Eu não sei se por quais dificuldades você. A gente passa por catequista, passa por muito perrengue também nas paróquias, né? Mas vale a pena. Vale muito a pena, como eu disse, né? Num simples batismo ali de uma senhora de 89 anos, Deus falava comigo. Então, não tenha dúvidas de que cada alma que você toca por meio da sua catequese, isso vai ser levado em conta lá na hora do seu julgamento. E às vezes a gente está desanimado, então não desanima não. Não desanima não. Quantas pessoas tem aí? 15 pessoas. Não desanimem. Não sei se tem alguém pensando. Vou lá participar desse seminário como minha última esperança. Vai que dele fala alguma coisa. Se não sair nada de bom lá, eu deixo de ser catequista. Não. Se você exerce hoje, se você foi chamado para ser catequista, uma coisa que eu sempre falo, né? Deus não deixama ninguém. Uma vez chamado para alguma coisa na igreja, você sempre vai ter aquele ministério, a não ser que você faça algo muito absurdo, né? A gente tem o exemplo lá do Saul, né? Que ele fez besteira lá. E aí, nosso Senhor, Deus tira ele e coloca Davi no lugar. Mas tirando esses casos, se desânimo, abatimento, nada disso justifica você largar o seu chamado de ser catequista. O catequista atua como um autêntico profeta, pois ele pronuncia a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Tirando o caso acho que é a Josimara, né, que é catequista de criança, todos nós temos esse dever, esse exercício do profetismo, que é de fato estudar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus. O que eu vejo, acredito que aqui ninguém faça isso, né? Não vou pedir para ninguém levantar a mão para não passar vergonha, mas o que eu vi muitos catequistas que não preparam os encontros, não preparam. Eu sei que é difícil, acho que todo mundo aqui é pai de família, todo mundo trabalha, mas catequista que. Eu vou. Sobre o falso pretexto da ação do Espírito Santo. Aqui, né? O catequista atua como autêntico profeta e pronuncia a palavra de Deus na força do Espírito Santo. É aí quando a gente fala na força do Espírito Santo, a alma bendita acredita assim: não vou estudar nada, não vou fazer nada, porque o Espírito Santo vai falar. É essa a realidade? Claro que não. Pelo contrário, isso é um pecado. É um pecado. É por isso que a gente vê pessoas mal formadas, catequistas mal formados, porque não estudam. O catequista, ele precisa gostar de estudar. Ele precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Aqui eu tenho aqui, ó, fica aqui do meu lado, ó, Bíblia do Peregrino. Todo mundo conhece essa Bíblia? Maravilhosa. Hoje eu prefiro a minha Bíblia de Jerusalém tá ali atrás, mas hoje eu prefiro a Bíblia do Peregrino. Eu acho ela mais interessante. Enfim, se você tá aqui precisando ouvir, né, esses puxão de orelha, fique em paz, fique em paz. Então, meus irmãos, não fiquem achando que Deus, num caso excepcional, aconteceu algum contratempo e você não conseguiu preparar o teu encontro, Deus vai usar? Deus vai agir? Vai, lógico que vai. Mas a regra é, você precisa estudar, você precisa preparar os seus encontros. Alguma dúvida, queridos, até aqui? Só uma Não? questão, Igor. Sim. Mesmo sendo catequista de criança, eu uso a Bíblia, a minha base de para montar os meus encontros é a Bíblia. Eu vou muito nas histórias interessantes, Davi e Golias, mas eu leio, por exemplo, ontem nós tivemos encontro, foi Pedro, Tiago e João no barquinho. Então já temos a música, mas eu vou lá, eu levo a Bíblia infantil, eu mostro para eles que tem na Bíblia que eles podem pedir para o papai e para a mamãe ler em casa. Eu faço a representação, sabe? Eu imprimo o barquinho, eu coloco Pedro, Tiago, João, depois vem com Jesus, aí tem a rede vazia. Então, assim, eu tenho todo um trabalho bem grande para preparar. E eu fico pensando assim, como eu tenho um filho, né? Só aproveitando para dar meu testemunho, como eu tenho um filho de 4 anos, eu fico pensando, gente, é cansativo, os meninos saem da escola 5 horas, vão lá para a igreja 6 horas, né? Tem várias turmas. Tem que ser algo produtivo.
e eles têm amado, graças a Deus, Deus tem me capacitado, porque é o que eu gostaria que alguém fizesse pelo meu filho, então eu estou me dispondo a fazer pelos filhos de outras pessoas, né? Aceitei o chamado. E graças a Deus tem sido bem produtivo, mas tenho estudado, leio a Bíblia. Foi Lucas 5? É Lucas 5, não tenho certeza, que foi a passagem de ontem sobre o chamado, né, de Pedro, Tiago e João. Então eu uso a Bíblia hoje, é a minha fonte de estudo mesmo. Até porque no teu caso, você não tem como aprofundar muito, não adianta você. Cadê? Deixa eu pegar. Não tenho. Não tenho. Igual a igreja tem material, né, para as turmas de 7, 8, 9, Ó, Crisma, Primeira Cristina. chega a tá surrado de tanto que eu uso, ó. Chega a tá soltando aqui a. Eu tenho um pequeno e tenho esse grande aqui. O grande é melhor para estudar, confesso. Então não adianta se aprofundar muito com criança, não tem Tá. jeito, né? Mas é importante você estudar o catecismo para que o catecismo alimente a tua fé, Sim, sim. né, Josemar? E não adianta. A criança realmente, a criança é mais no lúdico, é na contação de histórias. Mas algo que eu percebo, e aí serve para todos, é que o toque emocional. E aqui eu não tô falando de emocionalismo, né? Igual o pessoal acha das igrejas protestantes. Mas é aquela coisa pessoal, na proximidade. É isso que vai convencer, seja a criança, seja o adulto. É o contato pessoal. Mas aí eu já tô antecipando, a gente vai ver aqui já. Mas é isso, é o que ela se doa. Todos nós aqui, nós nos doamos, às vezes, dependendo da palavra que a gente tira dinheiro do próprio bolso. É, Tem muito. mas e às vezes a gente não é valorizado, né? Mas não procurem aplausos, não procurem nada disso, porque nosso Senhor fala, ainda que seja um copo d'água que deres a um dos meus pequeninos, não ficará esquecido. Então, cada xerox, cada recortezinho, cada minuto que você faz em prol da salvação de alguém é levado em conta por nosso Senhor. Então, não desanimem, continuem. O objetivo. Terminou, Josimara? Sim. Tá. Se alguém quiser compartilhar, só levanta a mão. O objetivo principal. Vocês conseguem ler, gente? Porque para mim eu tô olhando no computador, então para mim a tela fica grande, mas acho que a maioria tá no celular, né? Tá. A finalidade da catequese é colocar. Aí, o que eu falei agora, né? Dessa proximidade. É colocar as pessoas não apenas em contato, mas em comunhão e intimidade com Jesus. E aí, isso você consegue, seja com crianças, seja com idosos, seja com qualquer idade. Mas para eu colocar alguém em intimidade com Jesus, o que eu preciso? Preciso que eu tenha antes essa intimidade. Porque senão eu não convenço ninguém. Se eu, catequista, não for próximo de Jesus, como é que eu vou apresentar a pessoa para Jesus? Como é que eu vou falar que ele tem que amar nosso Senhor, que ele tem que se converter se eu não sou convertido? Então, a vida, lembra da identidade? A tua identidade tem que estar configurada. Porque quanto maior o teu desejo, o teu amor, a tua devoção por Jesus, isso vai ser transpassado nos teus encontros de catequese. E, meus irmãos, eu já sou catequista há mais de 15 a 20 anos. As pessoas percebem. As pessoas percebem quando o catequista é um catequista de verdade, quando é aqueles catequista meia boca. Desculpa, tá? Se eu falar demais, é porque eu me empolgo. Do que a Ana Paula tá rindo ali? Ah, meu Deus do céu. Já passou um monte de gente na tua mente aí, né? Olha só, não precisa. Muito, muito. Então, mas aí, Ana, o que eu percebo também? Quanto maior a nossa verdade, quanto maior a nossa proximidade, ela acaba atingindo, ela acaba. Não é aquele constrangimento ruim, mas ela constrange para o bem. Caramba, o fulano, a catequese dele, todo mundo gosta, a pregação dele atrai as pessoas, todo mundo quer estar lá com fulano de tal. O que ele tem? E aí das duas, uma. Ou ele vai deixar ali o ministério, ou ele vai tomar jeito na vida. Então, até mesmo o nosso exemplo ajuda não só as crianças, os jovens, mas ajuda também aos nossos irmãos catequistas, né? Eu acho que serve Enfim, como testemunho também, né? sim. O serviço da catequese, quando ele é bem feito, esse serviço para a igreja, ele trabalha em prol de um bom testemunho para os colegas que fazem a mesma coisa. E às vezes funciona para que ele alavanque e vai na onda, ou para que ele desista e faça outra coisa.
Sim, infelizmente a gente vê muitos catequistas que estão ali a passeio, né, tipo, que acontece muito quando a turma de crisma acaba, e aí vem aquele monte de gente: "Eu quero ser catequista, eu quero não sei o quê", mas pela empolgação, né, e nada como o tempo é que vai dizendo quem realmente tem esse chamado. Eh, Pegando o exemplo da Josi, né, eu não saberia, hoje eu não lá, apesar de ter 3 filhos, não é algo que seria muito sofrido para mim, dar encontro para crianças. E aí, enquanto eu estava preparando esses encontros, e me veio essa iluminação, tipo, para quem só você que é catequista de criança aqui? Tem mais algum catequista de criança? Não? Mais ninguém? E aí me vinha claro, eu prefiro adultos, né? Mas, gente, agora e quanto maior a dificuldade, ô Josi, posso chamar de Josi? Só para cortar, né? Tá? Aí vinha muito claro assim, e você imagina que naquelas crianças ali podem estar futuras Santa Terezinhas, futuros Carlo Acutis, futuros papas, futuros padres da igreja, futuras Santas Faustina. E a gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que tratar com o maior zelo os nossos encontros. Eu até hoje, eu lembro da minha eu tive várias, mas teve uma em específico que era a Maria Augusta, foi a que me preparou ali para minha primeira comunhão. Então, olha o peso espiritual que tem. Você imagina a catequista, vocês acham mesmo, de verdade, que a primeira catequista de São João Paulo II, provavelmente ela já morreu. Vocês acham mesmo que essa mulher não teve a sua recompensa diante de Deus? Aquela sementinha da fé plantada e o cara lá depois virou um papa e virou um santo. Vocês acham? Então, assim, não levem o ministério. Tem um documento da igreja chamado Ministerium Antiquum, que é o mais antigo ministério, que é o da catequese. É o principal e o mais antigo ministério da igreja. E a gente vê assim, ó, muitas paróquias por necessidade, o padre acaba acolhendo qualquer um, pessoas mal formadas, mal capacitadas, e aí isso vai virando uma bola de neve, quando que deveria ser o ministério mais importante da igreja. É o ministério que vai fazer com que as pessoas fiquem na igreja, uma formação sólida. Mas enfim, né? Diácono, fecha os ouvidos, pelo amor de Deus, hein, Diácono? Diácono tá aí ainda? Não sei. A catequese lança os fundamentos do edifício espiritual. Eu acabei de falar, né? A gente vai acabar antecipando. É na catequese, meus irmãos. Seja no trabalho de crianças de 4 anos, seja no trabalho de pessoas de 60, 50. Somos nós que vamos fazer com que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. E, por um lado, é um peso muito grande, mas quanto maior o peso, maior é a recompensa. Então, se vocês acharem que eu tô, pô, tá pegando pesado, não sei o quê, fala, pega mais leve, pega mais leve. Não tô pronto ainda não, mas vamos. Tem hoje e tem amanhã ainda. Deixa eu pular. O catequista na prática. O catequista ele facilita a comunicação entre os catequistas. Isso tudo que eu tô falando, gente, isso aqui são resumos, são tópicos que eu tirei desses documentos da igreja, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando a lista dos documentos para vocês. Tá tudo nos documentos da igreja. O catequista facilita a comunicação entre os catequizandos, o mistério de Deus e a comunidade. Vocês sabem que comunicar é tornar comum, né? É eu tirar daquilo que é meu e tornar comum para o outro, disponibilizar para o outro. Então o catequista faz essa ponte. Ele pega o catequizando, independente da idade, e faz ele se aproximar de Deus e da comunidade, da igreja. Então, essa importância do catequista. O papel do catequista exige que ele se faça companheiro de viagem, tendo paciência, sentido de gradualidade e docilidade à ação do Espírito Santo no acompanhamento dos irmãos. Confesso que essa questão da paciência tem hora que é complicado, né? Em 2024 eu tive uma turma que um dos catequizandos, ele era policial, aposentado, ele teve um problema lá, e ele era muito rigoroso, ele gostava muito de estudar, tu via que ele queria ser catequista também, e tinha algumas coisas que ele sabia até mais do que eu. E aí ele
chegou um tempo que ele não concordava com as coisas que a gente estava falando, apesar de estar certo, que ele queria que fosse aquela coisa muito tradicional, muito fechadona. E a gente sabe que a gente não pode falar certas coisas muito profundas nos encontros de catequese. Nem todo mundo está preparado para ouvir certas coisas. E ele queria falar aquela verdade. E aí ele queria me denunciar pro bispo, mandou carta pro padre, pro padre me tirar do encontro da catequese, para tirar do grupo de catequista. E aí o padre já acompanhou o caso lá, viu que a pessoa era uma pessoa problemática. Então, assim, é complicado. Não sei se vocês já passaram por algo assim, mas nesses nesses casos é complicado você ter paciência, né? Mas Deus age, Deus age. E esse sentido de gradualidade é você estar próximo da pessoa e ir acompanhando. Realmente é perceber se ela está se graduando, se ela está crescendo na fé. E a gente peca, muitos catequistas não têm, dependendo da quantidade, nessa minha turma aí de 500, lógico que não sou só eu, né? Tem outros 100 catequistas, até porque eu não daria conta de acompanhar 500 pessoas. Mas aqui, aí a gente vai dividindo, vai dividindo. Hoje eu estou responsável, eu e minha esposa, por mais ou menos 20 pessoas. Aí 20 pessoas a gente consegue acompanhar. E aí você tem que ir acompanhando essas pessoas, ver se essas pessoas estão crescendo na fé. Então, gente, tenho certeza de que a retribuição. Lógico que a gente não está aqui para buscar favor, não está aqui para buscar recompensa nenhuma. Mas Deus, ele é bom, ele é justo. Então, se você faz, se você doa o teu tempo, um tempo que você poderia estar lá, eu poderia estar lá embaixo agora com os meus filhos brincando, mas eu estou aqui me dispondo, servindo a vocês. Vocês acham que Deus vai deixar passar em branco? Vocês poderiam estar fazendo poderiam estar vendo jogo de Copa do Mundo, poderiam estar vendo filme, vendo novela, poderiam estar na academia. Vocês estão aqui se capacitando para servir melhor os irmãos, servir melhor nosso Senhor na igreja. Isso não passa sem ser percebido por Deus. Tenho certeza disso. A coerência e a responsabilidade. Quando temos clareza de que não somos os donos da mensagem, mas sim instrumentos apaixonados pelo Cristo, o peso da preparação se transforma numa profunda alegria. Acabei falando já, acabei antecipando, né? Quando você olha, quando a Josi ou a Ana Paula ali, quando você tá lá no encontro de catequese, e aí tem aquela alma bendita daqueles menino que não para quieto. Aí você olha e você vai ser um São Paulo na vida. Vai ser um João, vai ser um Dom Bosco. Porque se você não olhar assim, com esses olhos espirituais, você dá vontade de enganar. Era igual esse rapaz lá, esse policial lá, que por pouco eu não perco a cabeça. Então, e aí você olha essa coisa, essa transcendência, é olhar além. Porque, e é engraçado que quanto mais trabalho essa pessoa dá, são esses que vão dar maiores frutos lá na frente. E aí esse rapaz hoje, não esse, perdão, mas dessa turma, um desses rapazes que ele era macumbeiro pesado, ele e a esposa se converteu, teve uma conversão sincera e ele foi convidado para ser diácono permanente da igreja. Então, quanto maior a cruz, maior é a recompensa que Deus tem reservado para nós. Não tenho dúvida disso. Alguma dúvida com relação a essa questão da identidade do catequista? Que a gente vai passar para o próximo tópico, que seria o destino. E aí aqui eu aproveito, gente, eu tenho visto muita coisa assim nas redes sociais, né? Tomem cuidado. Vocês são exemplos. As pessoas olham para vocês como espelho. Ah, então cadê? O Wellington. O Wellington botou uma fotinha no Instagram bebendo cerveja. Tô falando que beber cerveja é pecado, não. Mas aí ele aparece lá num bar, sem camisa. É um exemplo, Wellington, pelo amor de Deus, que a Ana Paula é da tua turma aí, né? Pelo amor de Deus, Ana Paula. Se for verdade, você não ri, não, hein? Não ri, não. E aí o Wellington aparece lá numa mesa, cheio de lata de cerveja, sem camisa. Vocês acham que é uma foto condizente com um catequista? Sejam sinceros. Não é. Da mesma forma, vocês assim, nas convivências, né? Aqui a gente faz, aqui no Rio de Janeiro, todo crisma ele finaliza com retiro. Não sei como é que é na diocese de vocês. Então a gente normalmente vai para uma casa de retiro e tal, fazer esses 2 dias de retiro. E aí o pessoal vai jogar bola, tem um momento lá de lazer, joga bola, joga piscina. Eu nunca tirei a camisa. Nunca tirei a minha blusa.
É pecado? Não é pecado? Eu não sei, é a minha consciência que não deixa. Porque eu fico imaginando lá, tem meninas lá de 16 anos, tem mulheres lá casadas de 40 e poucos anos. E aí você vê lá o teu catequista sem camisa, de cueca. Eu não sei, se eu não tô entrando no mérito se é pecado ou não. Só tô falando que a minha consciência não me permite. Então avaliem, né, a consciência de vocês também. Esses dias eu tava entrando no Instagram de uma pessoa que começou a seguir lá no Instagram. Ele era ministro da Eucaristia, e aí o cara era mais forte. Ele era mais fortinho, gostava de malhar. Aí num lado lá embaixo tava lá, ministro da Eucaristia, servo por amor, e aí cheio de foto dele na academia sem camisa. Gente, condiz? Não condiz. Então, cuidado com os perfis de vocês, porque o catequizando, ele vai atrás de vocês nas redes sociais, fofocar, fiscalizar a vida de vocês, e aí ele vai usar isso contra você depois. Se a Ana Paula pode, se a Ana Paula pode ir pra balada e encher a cara, exemplo, tá? Se a Ana Paula pode. Gente, eu não conheço a Ana Paula, tá? Pelo amor de Deus, é a primeira vez que eu tô vendo a Ana Paula, né? Eu só tô. Então, pelo amor de Deus, hein? Não fala nada, não. Brincadeira, gente. Então, não condiz. E aí, se alguém vir a Ana Paula lá numa balada lá, bebendo todas, aí vem um jovenzinho lá de 22. Mas se a tia Ana Paula faz, eu também posso. E ao invés de você estar levando essa alma para Deus, você está levando ela para o mundo. E aí é aquela bola de neve. Aí a pessoa vai lá, faz a primeira comunhão em pecado, comunga em pecado mortal, porque ela nem sabe que ela está cometendo um pecado mortal. Olha a importância de um catequista se identificar como um catequista. Dele realmente, cara, eu estou servindo, eu não posso fazer o que eu tenho vontade. Isso aqui, essa minha atitude, tá denegrindo, tá manchando a imagem da igreja? Se sim, para de fazer. Para de fazer. Porque como o nosso bom exemplo será recompensado, o mau exemplo também vai ser. Então, imagina uma pessoa se perdendo por causa do mau exemplo de catequista. E isso acontece muito, gente. Acontece muito. Alguém tem alguma dúvida? Que a gente Não, vai tentar acabar. eu queria só fazer um comentário. Eu acho que esse testemunho que a gente dá para os catequizandos já é muito grave, né? Esse testemunho automático, né? Esse que não é a palavra, que são as ações. Já é muito grave para a catequese de adulto. A minha catequese é com pré-adolescente, que é muito difícil, já é naturalmente muito difícil. Então, a cada passo que a gente dá, eles estão muito de olho, a gente vira um foco muito central para eles. E palavras, atos, tudo que a gente faz, eles estão muito olhando, porque a gente é muito referência. É uma idade muito, muito complicada para obter a atenção deles e quando consegue para manter aquilo num caminho bom. Eu costumo muito falar no início dos encontros, do início do ano, que aquela turma ali, quando a gente consegue tirar no final, né, de toda a crisma, tirar um jovem que continue perseverando na igreja, aquilo já é uma vitória muito grande. Mas eles sempre levam isso como desafio, né? Aí ela quer só um, então eu também quero. Eu que vou ser esse um. Eles sempre querem ser aquele um. Isso é muito bom, mas o passo que a gente dá tem que ser muito bem pensado, porque a gente sempre é o exemplo ali para eles. Os jovens são complicadíssimos. Obrigado pela tua partilha. E aí eu vou só antecipar, acho que é amanhã que a gente vai ver isso, né? O grande problema, Ana, dos nossos encontros de hoje é a falta dessa questão pessoal. Como eu disse, no outro seminário a gente viu as bases da pregação, né, que a gente foi mais focado na pregação. E Aristóteles, ele coloca 3 pilares para uma pregação ser perfeita. Todo mundo já ouviu falar em Aristóteles? Filósofo grego, tá? Ele formulou um tratado de oratória chamada Retórica de Aristóteles. Não precisa ler, não, porque é muito difícil, é muito complicado, tem muitas páginas. Eu vou dar uma resumida para vocês.
E ele fala que existem 3 formas da gente convencer as pessoas. A primeira é o ethos. O que é o ethos? É a parte de autoridade, é a parte da coerência, é a parte da ética. Um exemplo, todo mundo conhece o Frei Gilson, né? Agora todo mundo conhece o Padre Antônio aqui da minha paróquia? Não. Vamos supor que só um minutinho, gente. Oi, filho. Fala, filho. Papai tá ocupado, vê com a mamãe. Tá, depois, filho. Desculpa, gente. Eu avisei que ia começar, né? Aqui vamos supor que vai aí na sua paróquia. Pronto, o terror das paróquias, semana de liturgia. Semana de liturgia é sempre bem fraquinha, né? Muita gente não vai ou vai por obrigação, que o padre faz obrigado. O que acontece? Eu vou chamar Padre Antônio. Padre Antônio, ele é pós-doutor em sacramentos, entende tudo de liturgia. Mas ele é um padre que não é muito conhecido. E aí, essa semana de liturgia serão 3 dias. E vai estar lá o Padre Antônio, a irmã Maria e o Ministério de Música da paróquia. 3 dias de semana de liturgia. Você tem seus afazeres, você chega em casa do trabalho, da faculdade. Se você não for obrigado a ir nessa semana de liturgia, você vai? Se você não for da pastoral da liturgia, não. A grande maioria das pessoas não vão. Tanto é que as semanas de liturgia das nossas paróquias são bem fracas, né? Falo por experiência própria. Agora, vamos supor que o diácono aqui, que eu esqueci o nome do nosso irmão diácono. Vamos supor que o diácono, ele conhece o Frei Gilson. E aí ele vai falar... Aí ele vai falar pra gente assim, olha, meus irmãos, na semana que vem, na nossa semana de liturgia, ele nem falou o dia, vai vir aqui o Frei Gilson para explicar pra gente o que é as alfaias do altar. A gente vai se virar e vai. A gente vai arrumar tempo, a gente vai faltar trabalho não, né? Mas se tiver aula na faculdade, você vai faltar academia. Por quê? Porque o Frei Gilson, ele já carrega consigo um peso, uma autoridade. É essa autoridade que o Frei Gilson carrega, e o Padre Antônio ainda não, que a gente chama de ethos. Mas quando eu comecei aqui o encontro, o que eu falei pra vocês? Eu fiz a construção do meu ethos. Eu falei que eu era formado em filosofia, eu falei que era seminarista, que eu tenho pós-graduação em comunicação. Então eu passei pra vocês informações, vou ficar lá 1 hora escutando esse doido aí lá do Rio de Janeiro, quem ele acha que é. Então eu te dei argumentos de autoridade, ok? Ethos, tá? Então quando vocês forem dar as palestras de vocês, sobretudo aonde vocês não são conhecidos, vocês precisam construir esse ethos. O segundo pilar da retórica de Aristóteles é o logos. O que é o logos? Vem de lógica, vem de argumentação racional. É o conteúdo de fato do catecismo, é o conteúdo de fato da Bíblia. Vai dar uma pregação sobre sacramento da Eucaristia. É tudo aquilo que o catecismo e a igreja diz sobre Eucaristia. Tudo isso, esses argumentos racionais, todos os argumentos, é a parte racional. E o terceiro tripé da retórica de Aristóteles é o patos. Sabem o que significa esse patos? Paixão. Essa paixão é traduzida por sentimento, por emoção. E o que a gente mais vê hoje nas nossas pregações, sejam de padres, diáconos, pregadores, são homilias puramente racionais, homilias que não tocam no coração das pessoas. Por que o Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, Padre Paulo Ricardo, Padre Christian Shankar, por que eles estão na moda hoje? Porque as homilias deles são, além de serem extremamente boas, extremamente argumentativas, elas são extremamente emocionais. Tô mentindo? Falei alguma besteira? Todo mundo aí conhece Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, né? A gente ouve uma pregação do Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, você fica chorando, você fica, meu Deus, doutora Filó é maravilhosa. Então, assim, você ouve aquelas pregações, você sente o seu coração arder, porque eles falam diretamente no coração. Então, se é um tripé, por que as nossas pregações, os nossos encontros hoje estão capengas? Porque o que é um tripé? São 3 pernas. Se eu tirar essa aqui, ele cai. Então não basta apenas o lado argumentativo, o lado racional, que é o que acontece em muitas homilias, em muitas pregações. Precisa sim ter o lado emocional.
sem parecer emocionalismo barato, né? Nós católicos temos esse pé atrás, achando que tudo é coisa de protestante, mas a pregação, ela nasceu aonde? Na Igreja Católica. Só que isso foi caindo, 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 e os evangélicos foram lá e se apropriaram. Mas enfim, isso é papo para outra história. Sei nem por que a Ana, né? A Ana que trouxe esse assunto aí. Não deixa ela me atrapalhar, não, Wellington. Depois você conta aí pro seu padre aí que a Ana tá atrapalhando aqui o encontro. Com Tá, certeza. então. Brincadeira, gente. E ela Então, é tomem metida. cuidado. Tomem cuidado, gente, o lado emocional, sobretudo quem trabalha com criança e com adolescente. Às vezes, o teu encontro, às vezes o ápice do seu encontro vai ser um abraço que você vai dar numa criança, vai ser uma acolhida num jovem. A realidade do nosso país hoje, muitas crianças sem a presença paterna, crianças, eu não sei como é que é aí no Sul, né, mas aqui no Rio de Janeiro, nossa senhora, muita criança sem pai, assim, pai lá saiu de casa, então eles vêm, são rebeldes, tem uma rebeldia, porque não tem ali a disciplina e tal. E aí, como é que você controla? Como é que você controla uma criança dessa? É no afeto, é no carinho, tá? Vamos que a hora já tá avançada, gente. Destino. O que é o destino? Não é só chegar lá, passar um ano inteiro lá com aquela criança bendita, dar a comunhão, dar o batismo, dar a crisma. Não. O ponto de chegada de todo esse período, de toda essa trajetória, é mostrar para aquela pessoa o quê? O rosto de Nosso Senhor. É mostrar para ela que Deus, ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, nós podemos nos relacionarmos. E isso é importante para nós também. Lógico que todo esse conhecimento que eu tenho não foi construído de um dia para o outro. São anos estudando. Como eu passei 6, 7 anos no seminário. Eu gosto da. Gente, meu filho tá chorando lá, tá gritando. Me desculpem se estiver vazando o áudio aí, tá? Mas é na intimidade. Gente, tem catequista que não reza. Tem catequista que não gosta de rezar aqui, ó, rezar o terço, de ler a Bíblia. Como? Como que você vai deixar fazer ecoar a voz do alto para ressoar no coração do outro? Precisa começar, e você quer que os seus encontros sejam produtivos, quer que mais pessoas se convertam, quer ver os teus encontros de catequese lotados, com mais de 500 pessoas? Se dedique você, reze você, peça a Deus, Senhor, manda as pessoas. Esse dia eu tava pensando, gente, como o nosso trabalho é difícil. Tá, vocês estão acompanhando, né, a guerra lá nos Estados Unidos, no Irã e tal, e a China e a Rússia. E aí eu quase chorei, assim, eu acordo muito cedo para rezar, né, eu gosto de fazer minhas orações de manhã cedo, e aí me veio aquela, assim, gente, são mais de, acho que são 2 bilhões eu falei bi, tá? Bilhão. São 2 bilhões de pessoas que existem na China. E a China não é um país cristão. Olha que tragédia. A gente fica preocupado, assim, meu grupo de catequese tá vazio. Gente, o que mais precisa é de gente para evangelizar. São 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar no nome de Nosso Senhor. E a gente vê aqui o poder da internet, né? Temos pessoas aqui do Tocantins, de São Paulo, de Minas, do Brasil inteiro. Não sei, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus quer de cada um de vocês aqui. Mas não sei se vocês amanhã depois têm um chamado para estar nas redes sociais, a pregarem, se tornarem pregadores famosos, mas tem muita gente precisando do sim de vocês, precisando do nosso sim. Então, esse é o destino da catequese, é levar, apresentar Jesus, mostrar que ele é uma pessoa real, levar as pessoas à intimidade com o nosso Senhor. E aqui, já no segundo parágrafo, no centro da catequese, encontramos essencialmente a pessoa de Jesus de Nazaré, acabei falando, né? Quando pensamos no alvo final, devemos nos lembrar de que o fim último de toda a obra divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Esse é o nosso destino final. Ou seja, levar as almas para o céu. Como tem ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Oração ensinada por Nossa Senhora. E tem catequista que mal sabe rezar o credo. Como? Eu espero que aqui todo mundo sabe rezar o credo, né? Niceno Constantinopolitano. E em latim. Esse povo, olha só, olha, dá tristeza, vai todo mundo gaguejar, todo mundo com a câmera fechada. Olha só, gente. Tô me sentindo abandonado aqui, tô me sentindo um catequista no encontro vazio, gente. Olha o drama, olha a parte emocional, tá vendo?
Então, meus irmãos, preparar encontros, seja para adulto, seja para criança, seja para adolescente, é algo muito difícil. Não tô falando que é fácil, não. Tem dia que eu não tô afim, mas é um compromisso que você faz com filhos. Passem a olhar os teus catequizandos como filhos. Primeiro, eles são irmãos na fé, mas são filhos de Deus, é um chamado que Deus te deu. Então, quando você estiver desanimado, estiver mais para baixo, cara, estiver doente, logo não tem como ir. Mas preparem com amor, deixem-se tocar. Quando você estiver preparando ali, falando, vai falar do batismo, vai estudar sobre batismo. Gente, que beleza que é o batismo! Que beleza, que coisa mais linda é estudar sobre o batismo. Então, e às vezes aquilo não toca no nosso coração. Se não toca no meu coração primeiro, se aquilo não bate no meu ouvido e exige transformação e exige mudança, não vai fazer no outro. Lembra que o catequista é aquele que faz eco? Se não bater em mim, se não ecoar em mim, não vai ecoar no outro. Enfim, a Ana tá ali, que a Ana nem pisca, ela deve tá doida pra me xingar ali, gente. Então preparem, gente, preparem os encontros de vocês. Aqui é uma parte mais prática, né? Como aplicar isso na prática? Para que o nosso encontro não seja apenas uma estrutura teórica, lembra que eu falei da parte do logos, da parte racional? Precisamos. Isso aqui é documento da igreja, gente. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui é a igreja que está dizendo. Precisamos transformar os nossos encontros em uma jornada prática que desperte sentimentos específicos e reais no coração de cada catequizando. Do que ele está falando aqui? Emoção. Às vezes a gente chega aos nossos encontros, a pessoa chega lá, abre o catecismo, vamos abrir aqui, ó, a última Páscoa do cristão. Tá falando de morte. O que é a última Páscoa do cristão? Tá falando da morte, não é isso? Acho que novíssimos, né? O sentido cristão da morte é revelado. É assim, eu já vi catequista assim, ó. O sentido cristão da morte é revelado à luz do mistério pascal da morte e ressurreição de Jesus, que repousa na nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo deixa esse corpo para ir morar junto do Senhor. Aí ele lê, fecha o catecismo. E aí, que alguém tem alguma dúvida para tirar? Você acha que alguém vai tirar dúvida? A pessoa tá doida para ir embora dali. Ela tá doida para ir para casa, para dormir, para ir ver o jogo. Então é preciso que você estude, é preciso que você prepare, e aquilo que Deus falar no seu coração, porque Deus fala, o Espírito Santo fala. É isso, as mesmas emoções que você sentir preparando o seu encontro, é essa emoção que você deve deixar transparecer no, nos seus encontros. Lendo esse aqui falando de arrependimento, se na hora que você está preparando o seu encontro, não causar um arrependimento pelo pecado, um remorso por uma situação de injustiça, você acha que vai acontecer no outro? Não vai. Lembra, o catequista faz eco. Então é preciso que haja esse acolhimento emocional. As pessoas hoje chegam na igreja tão destruídas, tão despedaçadas emocionalmente, seja porque se estressou no trabalho, seja por causa de desemprego, seja por causa de se estressou no trânsito, seja por causa de uma situação na família. As pessoas hoje elas chegam na igreja buscando refúgio. Aí elas vão lá buscar, dizem que estão na catequese para buscar o sacramento, mas elas querem ser acolhidas. E a gente aproveita disso para passar a mensagem. Então, não deixem de colocar esse lado emocional na pregação. Amanhã a gente fala um pouco mais nas pregações de vocês. A catequese ajuda a iluminar e a interpretar as experiências da vida, ou seja, à luz do evangelho. É trazer a luz do evangelho para o nosso cotidiano, para o nosso cotidiano. Então, na hora de preparar o seu encontro, escute a realidade da sua turma. A riqueza da mensagem permanece ineficaz se não levar seriamente em conta a experiência dos catequizandos, o contexto em que vivem, as barreiras que têm, os sonhos, as esperanças que alimentam. Fale com uma linguagem simples e afetuosa. O que é uma linguagem afetuosa? Cheia de afeto. Sabe aonde que está isso aqui? Isso está num documento, não é documento, é um livro, né? Esse livro ele tem 1.600 anos. Já ouviram falar num livro chamado A Instrução dos Catecúmenos? Não, né? É um livro escrito, deixa eu... Cadê? Tá aqui. Esse livro aqui, ó.
Esse livro aqui é um manual de pregação, é um manual de catequese. E sabe quem escreveu esse livro? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Santo Agostinho. Ele escreveu esse livro no século IV, a pedido de um diácono. O diácono amigo dele, o diácono Delgracias. Pensa num cara assim que sabe o conteúdo. Ele dominava a filosofia, dominava a teologia, mas ele não sabia passar. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Muitos padres, muitos diáconos, muitos pregadores, eles dominam ali. O padre e o diácono tem que estudar filosofia e teologia. Só que uma boa parte deles, porque qual é o grande. Eu fui seminarista, eu sei do que eu tô falando. No seminário não existe aula de oratória, não existe aula de pregação. Então o cara passa 8 anos no seminário, do resto da vida dele ele vai ter que pregar todo santo dia e não é ensinado a pregar. Aonde que padres e diáconos aprendem a pregar? Na prática, no dia a dia. E aí, se ele aprende do jeito errado, o que ele vai fazer? Ele vai pregar do jeito errado pro resto da vida. Isso acontece com um monte de pregador também. Então, nesse livro aqui, Santo Agostinho dá dicas de pregação, de como construir a pregação perfeita. E ele usa exatamente aquela estrutura de Aristóteles que eu falei para vocês. Então não adianta, meus irmãos, a gente dominar todo o conteúdo, dominar toda a mensagem, dominar ali hoje eu vou arrebentar aqui na teologia, vou usar todo aquele meu teologiquez. A verdade nua e crua vai entrar no ouvido e sair no outro. Tanto é que a gente ouve muitas homilias, muitas pregações, dá um sono danado. E eu vou acreditar que todo mundo tá com a câmera fechada, estejam acordados aí, né? Estejam. Né? Júlio. Quer falar, Júlio? Não entendi. Só levantou a mão para não dizer que tá acordado, entendi. Olha só, gente. E aí, como é que vocês podem despertar essa questão afetuosa? No acolhimento, no humor. Todo mundo conhece o padre Christian Shankar? Gente, ele para mim, ele é como se fosse um novo Padre Léo, né? Ele acolhe as pessoas através do humor. E o que que é o humor? É uma emoção. É uma emoção. E aí você já pega o padre, o Frei Gilson, aquela coisa mais melancólica, aquela coisa mais quietinha, mais introspectiva. Ele usa muito diminutivo, ele chama a minha mãezinha, ele é muito devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Na última quaresma que ele fez, ele tá construindo um santuário, e nós vamos construir. Perdeu, Gessé, perdeu. Mas fique em paz, irmão. Amanhã tem mais. A gente vai até umas 9h15 aqui. E aí, o Santo Agostinho, ó, eu canonizando já o Frei Gilson. Frei Gilson falava assim: nós vamos construir a casinha da nossa mãezinha. O que é isso? Ele tá tocando. Ele tá usando o lado emocional. Só que se vocês não têm esse tipo de conhecimento, vocês acham só que ele tá sendo fofinho. Mas é estratégico. Então, quando você tá lá, uma coisa assim, meus irmãos, na turma de 2022, assim que a gente voltou, né? Assim que teve a flexibilização da pandemia, tinha uma irmã nossa, uma catequista, ela já era uma senhora, devia ter os seus 60 anos, ela mal sabia falar, assim, uma educação bem básica, ela era catequista, na verdade ela era catequista intercessora. Não, ela tinha o tercinho dela, assim, era a coisa mais linda, assim, ela é muito humilde, uma pessoa muito humilde, e ela só queria estar com a gente. E aí uma coisa, como já que ela não queria pregar, ela mal conseguia fazer as orações dela, quando a gente quer fazer oração e tal, ela ficava encabulada, que ela errava muito. Mas como é que ela acolhia? Toda quinta-feira, nossos encontros nessa época era quinta-feira. Toda quinta-feira ela levava um bolinho e levava uma garrafa térmica cheia de café. As pessoas, quando muitos chegavam do trabalho morrendo de fome. E olha o compromisso das pessoas. Eu me arrepiei todinha aqui quando eu lembrei dela, né? Até teve uma vez, gente, que ela levou um bolo de aipim com coco. Nossa senhora, cheguei a babar aqui agora. Pensa num troço gostoso. Era cremoso, um bolo de aipim, assim, cremoso. Que eu falei, acho que era Angélica, Dona Angélica o nome dela. Eu falei, nossa, isso aqui tá bom. E a minha esposa na época tava grávida. E aí a minha esposa comeu. E ela falou, meu Deus do céu, que negócio. E aí o que que ela fez na outra semana? Ela fez de novo. Ela fez um maior e fez um pequenininho. Um mini, tipo um mini. E aí esse mini ela pegou e deu pra mim e pra minha esposa. Esse é acolhimento, gente.
As pessoas. É no pouco. Se sou fiel no pouco, aquela música. Se sou fiel no pouco. É no pouco e as pessoas se sentiam acolhidas com pouco. Então, às vezes, aqui eu não sei se todos querem se tornar pregadores e tal, porque o catequista caminha lado a lado com a pregação. Mas de repente, eu tô aqui, eu quero aprender, quero ser catequista, mas é o teu serviço. É você como acho que é a Jussara, né? É fazer aquele desenhozinho. Jesus tocou no meu coração, eu vou fazer, pegar uma cartolina vermelha, vou fazer um monte de coraçãozinho e vou botar um versículo bíblico. Gente, isso tem um peso tão grande para algumas pessoas. Pra gente que já tá cascudo, a gente acha tão bobo. Mas para quem tá chegando na igreja agora, isso tem um peso. Isso tem um peso tão grande. E o que é isso? É o lado emocional. É o lado emocional. Isso que eu fiz aqui, eu mexi, vocês viram essa cena dessa senhora, é o lado emocional. Então cuidem, acolham essa acolhida dos catequizandos de vocês, independente da idade. O que é acolher? É trazer para perto, é colher e trazer para perto. E às vezes as pessoas, como eu disse, chegam tão quebradas, tão destruídas ali por causa de um dia difícil. Muitos vêm direto dos seus trabalhos e a gente às vezes não se compromete, né? Então se comprometam antes com Deus e com esse ministério que Deus deu a vocês. Então a gente está aqui já praticamente finalizando, gente. Falem com uma linguagem simples, aqui não adianta, né? Usar linguagem rebuscada e tal, não adianta. Usem uma linguagem simples. O objetivo é que cada encontro eles sintam o amor misericordioso do Pai, os abraçando e se sintam impulsionados a dar uma resposta de vida. Aqui também, meus irmãos, também não façam nada que agridam a personalidade de vocês. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de muito toque, de muito abraço e tal. Minha esposa não, minha esposa ela é sanguínea. Eu sou fleumático. Vocês entendem de temperamentos? Sabem o que é temperamentos? Tá, eu acho que isso é fundamental. Todo catequista tinha que fazer uma formação de temperamentos. Porque quando você entende o temperamento do outro, você sabe exatamente como lidar com ele. Então, aí, como eu sou fleumático, esse negócio do toque pra mim é difícil. Aí chega aquelas pessoas, time fleumático também, muito bem. Então, então, assim, eu sou metódico, eu sou um cara analítico, não gosto muito de toque. E a minha esposa não, minha esposa ela conversa até com árvore. Ela entra no elevador, ela puxa assunto com qualquer. Eu fico olhando pra cara dela assim, ó, meu Deus, como é que pode? E tem gente que é assim nos encontros. Quando você entende disso, as pessoas aí pegam um sanguíneo que gosta de toque, que gosta de abraçar, e vai lá abraçar uma pessoa que é colérica, que não gosta, você já afasta a pessoa. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Então, eu não gosto muito de abraçar. Então, se você é fleumático, não gosta de abraçar, não vai ficar forçando algo, né? Então seja você, seja do teu acolha do teu jeito, dá um aperto de mão, seja bem-vindo com um sorriso no rosto. Mas se você gosta de abraçar, perceba se a pessoa gosta de ser abraçada, acolha, dê abraço e através da acolhida, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas dentro da igreja. A importância do destino para as pessoas e para a igreja. Alcançar esse destino, que destino é esse? Recapitulando, levá-los a uma experiência com o Cristo vivo, com o Cristo pessoa. Significa uma transformação profunda, transformado pela ação da graça em nova criatura. Todo mundo sabe que é a graça, né, gente? Preciso dizer que é graça, não. A ação do Espírito Santo, ok? O cristão põe-se a seguir Cristo e aprende cada vez melhor a pensar e agir como ele. A fé deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma relação de amor. Lembra da relação de Nosso Senhor se relacionar com Jesus? O crescimento interior da igreja e a sua correspondência ao desígnio de Deus dependem da própria catequese. Gente, esse documento aqui acho que é a instrução, é o documento da CNBB, acho que é o documento 84 da CNBB que fala isso aqui. O crescimento da igreja e a sua correspondência ao desígnio de Deus dependem da catequese. Se depende da catequese, depende de quem? De nós, catequistas. Depende de nós. E a catequese, assim, ó, em algumas paróquias, largada. Diácono vai chegar amanhã com sangue nos olhos na paróquia, né, diácono? Vai revolucionar tudo lá, ó. Brincadeira, hein, diácono?
Deixa eu aproveitar e beber água, gente. Ai, meu Deus. Eu me empolgo, gente, porque eu espero que vocês saiam daqui com essa noção da consciência, do poder, da influência que vocês têm na vida paroquial, que nós temos na vida paroquial. É, não tenhamos medo de colocar o coração na preparação, saiu de vocês, né? Mas preparação de vocês, catequistas. Então a gente deve de fato se entregar. É um ministério, é se entregar e colocar ali como um serviço, não tem jeito. Se o Senhor te chamou, ele vai te capacitar. E Santo Tomás de Aquino ele fala: a graça supõe a natureza. E aí muita gente entende essa frase errada, né? Muita gente acha que a graça supõe a natureza. Na época do seminário eu ouvia muito isso. As pessoas acham que, como a graça ela supõe a natureza, as pessoas acham que não precisam estudar, que não precisam se capacitar, que não precisam rezar, que não precisa rezar o texto, porque quando chegar lá na hora do encontro, vai baixar aquela nuvem, línguas de fogo e Deus vai te usar. Não é isso. A frase completa de Santo Tomás é: a graça supõe e aperfeiçoa a natureza. O que é supor? Supor é dar por premissa, é você supor que aquilo já está dado como base. Então a graça supõe a natureza. A graça de Deus ela vai agir em cada um de nós com aquilo que nós temos. Se você tem muito para oferecer para Deus, ele vai usar muito. Se você tem pouco, infelizmente Deus vai usar pouco. Então a graça de Deus vai agir segundo aquilo que você tem como natureza para apresentar. Aqui já. Esse aqui já é para amanhã, não posso antecipar. Essa aqui é Maya Angelou, é uma escritora americana, ela é uma poetisa, e ela escreveu essa frase: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você as disse, mas elas sempre lembrarão de você como você as fez se sentir. Então aqui, quem não lembra de uma catequese, você não lembra nada que o padre falou na homilia, mas porque ele falou uma frase de uma acolhida, que aquilo mexeu com você, que você chorou, e você lembra daquele momento até hoje. Como eu citei, eu lembro da minha catequista, da Maria Augusta. Eu não lembro de mais nada do que ela me falou, mas eu lembro da acolhida, até mesmo, que eu era uma peste, né? Até mesmo dos puxões de orelha que ela me dava. Então, às vezes a gente fica tão focado em catecismo, 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 e às vezes esquece de como que a gente vai fazer as outras pessoas se sentirem. E esse é um dos grandes erros hoje que muitos catequistas, padres e diáconos cometem. É querer enfiar conteúdo e a pessoa. Como é que está o coração daquela pessoa? Então, preparem-se antes dos encontros de vocês. Preparem no momento de oração. Senhor, o que o Senhor quer falar para os teus filhos? Porque são os filhos de Deus. Essas pessoas que foram confiadas a vocês antes, elas são filhos de Deus. E a gente não reza. Não tô generalizando, eu sei que todos que estão aqui rezam, todos aqui estão com a confissão em dia, sacramento em dia, adoração em dia, terço em dia, né? Todo mundo faz o rosário com o Frei Gilson, todo mundo acorda 4 horas da manhã. Eu sei, olha lá, viu? Então, meus irmãos, as pessoas podem não lembrar exatamente o que você as disse, mas elas sempre lembrarão de como vocês a fez sentir. Isso é muito importante. Quantos de nós não lembra aqui daquele professor lá sei lá, da época de juventude? Você não lembra mais nada de física, de português, de matemática, mas aquele professor que era engraçado, que ele trazia aquele tom bem-humorado, que ele era mais dinâmico, você lembra dele até hoje, ou então do seu primeiro padre que fez a sua crisma, ou daquele catequista, ou do diácono. Não sou catequista, mas ano que vem vou servir. Parabéns, parabéns. Mas por quê? Que agora já tá na metade, né? Mas aí aproveitando aí o teu gancho, né? Jessé, como é que você vai? Você não pode cair lá de paraquedas, né? Você já tem que estar dentro de uma equipe de catequese, servindo, aprendendo. E muitas pessoas têm medo de pregar, né? Como é que você vai perder esse medo de pregar, o medo de catequizar? Começando, gente, dando pequenos avisos. Lá, como eu disse, lá no meu grupo da minha paróquia tem mais de 100 catequistas, mas só 8 pregam, 6 pregam. E aí, fulano, vem dar o aviso aqui, vem falar o aviso final. As pessoas se tremem, assim, pega o aviso aqui e lê. As pessoas paralisam, elas têm pavor de falar em público. E aí nós temos ali o diácono vai. Muitos diáconos são pegos de surpresa. Eu lembro na minha época, no meu primeiro ano de seminário, eu cheguei na paróquia, o padre ele foi convidado de última hora para fazer uma pregação num cerco de Jericó, isso num sábado. E aí, o primeiro ano de seminário,
Ele, filho, vai lá, vai fazer a celebração lá pra mim lá que eu tô saindo. Eu olhei pra cara dele assim, oi? Eu não tinha preparado nada. A minha sorte é que eu era da renovação carismática, então eu me saía, me virava ali nas pregações e tal. Mas agora você imagina pegar o diácono ali, por exemplo, chega ali na paróquia, os diáconos agora são malandros, né? Agora eles já deixam uma homilia preparada, porque se o padre precisar, ele não é pego de surpresa. Mas imagina num dia de semana ali, a catequista faltou lá, ou alguém do grupo de oração, aí chega o teu coordenador, ou sei lá, Rosária, fulana, a pregadora tal não vai poder vir, assume aqui o grupo de oração, faz a pregação. As pessoas paralisam. Pouquíssimas pessoas têm esse domínio de chegar. E por quê? Falta de estudo. É falta da vida de oração. É lógico que com quanto mais tempo você tem, hoje, se por causa do conteúdo que eu tenho, se alguém me pedir para dar uma pregação de última hora, eu consigo dar. Mas nem. Hoje essa é uma grande debilidade, uma grande fraqueza na igreja. Mas, enfim, olha a importância, né, que nós temos, catequistas temos. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, gente, são 9 horas. Alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam? Me deem esse feedback. Eu compreendi que Deus age nos sentidos. Deixa eu abrir o chat aqui. Por elas, o Espírito Santo conduz a compreensão dos ensinamentos. Estou me preparando, sirvo na Páscoa. Então, o Gessé, Aristóteles ele fala que nada há no intelecto que antes não tenha passado antes pelos sentidos. E aí são os nossos 5 sentidos. Mas o que firma mesmo, o que faz. Existem. Aqui já é um pouco mais de neurocomunicação, né? O que faz a pessoa aprender são dois modos de aprender. Ou é a repetição, é você ficar repetindo, 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 ou um forte impacto emocional. Quer falar? Quem levantou a mão? Pode falar. Abre o microfone, pode falar. Não quer falar? Eu não sei qual é o seu nome. Ferreira? É Lislene. Não, eu errei, ó. A mãozinha só. Foi Tá engano. bom. Tá? Tá ótimo. Então, existem 2 modos de você gravar. Existem 2 modos de algo entrar na sua mente, no seu intelecto. É pela repetição e através do lado emocional. É através do lado emocional, não tem jeito. Tanto é que aquilo que a gente aprende, ou por trauma, ou por um sentimento trágico, ou num grande momento de alegria, são aqueles momentos que ficam registrados na nossa mente. E a Bíblia, toda ela é emocional. Toda a Bíblia, ela é um grande relato emocional. Vocês sabiam disso ou não? Ou eu tô viajando na maionese? Quem acha que eu tô viajando na maionese, pode falar, gente, que eu mostro pra vocês que é. Não acreditam em mim, não? E Diácono, a Bíblia é emocional ou não, Diácono? Vamos perturbar o Diácono, gente. Ficou quietinho aqui. Diácono é malandro, esperto. Tá ali só. Oi? Olha só, gente, a Bíblia. Vamos lá, você tá lá no deserto. Já ouviram falar num cara chamado Moisés? Já, né? Você tá lá no deserto, você do nada você é mandado embora lá pro deserto, aí você tá lá pastoreando as suas ovelhas, e aí uma daquelas ovelhas se perde. E aí você vai atrás do raio da ovelha perdida lá. Aí você chega lá numa caverna, tem uma árvore pegando fogo. E daquela árvore sai uma voz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o solo que tu pisas é santo. Isso não é emocional, não? Se isso acontece com você ia ficar como? Eu ia me tremer todo, igual uma vara de bambu verde, eu ia chorar, 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 chorar. Isso não é emoção, não, gente? E aí você tá lá, caminhando, aí aconteceu tudo isso, aí você vai lá, para em frente ao mar, e aí aquela voz assim, ó, Moisés, toca com o cajado no mar, e o mar abre. Isso, racionalmente falando, é possível? Não. Ou então vamos aqui já para o Novo Testamento. Uma menina de 16 anos tá lá na sua casinha, fazendo suas orações, do nada aparece um anjo gigante e fala: Maria, ave cheia de graça, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Isso é racional, gente? Isso é emoção pura. Emoção pura. O problema é que a gente não foi treinado para isso.
E aí, quando passe a ler a Bíblia, olhando com os olhos espirituais, olhando com o lado emocional aflorado, vocês vão ver como o coração de vocês vai ser transformado. E aí, olha só, aí o cara tá lá caminhando, perseguindo os cristãos do cavalo, pá, aparece aquele clarão, Paulo, Saulo, por que que você me persegue? E aí o cara fica cego. Se sou eu, gente, eu lendo a Bíblia, eu já choro. Imagina se acontece um trem desse. É porque Se Nossa Deus é Senhora... amor, né? Entendeu? Sim, mas aí a gente já tá falando já de uma qualidade, né? De uma propriedade. Deus é amor. Amor não é uma emoção propriamente dita. Eu entendi. Qual é o seu nome, irmã? Perdão? Gislene, Lislene. sou de São Paulo. E aí é isso que falta. A gente foi tão doutrinado por causa dos protestantes, assim, tipo, a não usar esse lado emocional nos nossos encontros, que a gente está pagando um preço alto por isso, tá? A gente está pagando um preço muito alto. As pessoas vão lá só para cumprir regra, só para pegar, adquirir conhecimento. Ah, eu tenho que me crismar, que minha mãe tá me obrigando, então eu vou lá, faço a minha primeira comunhão, acabou a primeira comunhão, acabou o crisma, ó, meto o pé da igreja, saio voado. Quando você ver aí hoje, os maiores... Oi? Os maiores pregadores que nós... Gente, assistam as pregações da doutora Filó. Gente, aquela mulher falando da intimidade dela com Deus, você chora. Você chora. E ela cita muito um livro de coração a coração. É o coração de... É um padre que estava passando por uma crise, e aí ele... Nossa, fiquei todo arrepiado aqui agora. É um padre que estava em crise, e aí ele vai diante do Santíssimo Sacramento, e aí Nosso Senhor fala do coração de Jesus ao coração do padre. Olha, é emoção pura! E isso foi tirado da gente. Para mim, isso foi uma grande armadilha do inimigo para que as nossas pregações ficassem essas coisas chatas que nós temos hoje. E aí isso foi virando o quê? Uma bola de neve. Mas enfim, amanhã a gente entra mais nesse assunto de emoção para trabalhar essa questão do lado emocional nas nossas pregações. Com relação ao tema de hoje, identidade, destino, dessa coerência, dessa identidade que o catequista tem que ter. Alguma dúvida? Não? O que vocês acharam? Foi legal? Foi chato? Vamos abrir a câmera aí, gente, só pra tirar uma selfie, só pra ficar bonito lá no meu Instagram depois, dá essa moral aí. Diácono, dá uma benção aí pra todo mundo gaguejar nos próximos encontros. Quem gostou, dá um joinha aqui. Foi legal? Foi legal? Aprenderam alguma coisa nova? Tinha algo... Foi muito acrescentou? Bom. Foi ótimo, muito bom. Tá ótimo, gente. Diácono, o senhor pode nos dar a bênção? Com certeza. Tá. Gente, amanhã, quem vai estar aqui amanhã de novo? Eu vou estar. Olha lá, hein? A Ana vai estar também. A Ana vai trazer o chá com o bolinho. Manda via correio aqui, ó. Eu agradeço, viu, a disponibilidade de vocês. Eu acredito que todos vocês têm um chamado poderoso. Vocês já vão aí causar um grande impacto na paróquia de vocês, mas que esse primeiro impacto seja de fato no coração de vocês, sabe? Amem a igreja. Amem a igreja, amem as almas que Deus confiou a vocês. Imagina, gente, imagina você chegar no céu e lá aqui, o Mozart, o Getúlio, esses aqui, ó, são aqueles que te fizeram chorar lá naquele dia lá, ó. Mas, ó, eles estão aqui. Gente, se a gente não pensar nessas coisas, não faz sentido. Se a gente não pensar em levar as almas para o céu, se a gente não ver essas almas lá no céu, não faz sentido ser catequista. Enfim, olha o meu lado emocional já fluindo aqui. Eu nem sou tão emocional assim, gente. Então isso é aprendível, tá? Isso se aprende. Nem sei se aprendível existe essa palavra. Enfim, obrigado, tá, gente? Deus abençoe. Diácono, dá-nos a bênção, por favor. Vamos lá, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, primeira catequista de Jesus, né? Primeira a levar Jesus aos outros, né? Primeiramente a sua prima Isabel. Que ela seja um exemplo de crescer pela missão de todos os catequistas e de todos nós cristãos. Né? Sob a intercessão da Virgem Maria, desça sobre vós, as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Amanhã, 7h30, a gente se encontra aqui de novo. Tá bom?
Deus abençoe, abençoada noite, gente. Fiquem com Deus. Chimarrão por nossa conta. Valeu, gente. Tchau, tchau.